TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Rosina de AZ deste domingo trouxe algumas dicas para você que vai fazer a prova da CONDEP. Mas antes eu quero lembrar que a TVC, a TV do Correio da Manhã, tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Petrópolis. Mas se você não tem assinatura da Tech Cable, você pode acompanhar pela internet, pelo site da TVC, TV do Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. Se você perdeu a transmissão de domingo do Rosina de AZ, você pode ver a reprise às sextas-feiras, às 10h30 da manhã. E se você quiser mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica para que eu melhore o meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que aparece aí para você, DDD 24 99295 0031. Vamos lá. O que eu preparei para hoje como dica? Algumas técnicas de leitura, porque a prova é escrita, não é uma prova oral, alguém falando, perguntando e você respondendo. É uma prova escrita. E aí você tem que entender alguns aspectos do texto. Por que lemos? Para que lemos? É a primeira pergunta que eu faço. Nós lemos por lazer, que é para diversão, ou ouvir uma história ficcional, um romance, ou para informação, e para aprendizado, para adquirir conhecimento. Informação, geralmente a gente lê uma notícia, um jornal, uma revista que traz os fatos da semana, por aí. E aí, a gente tem duas posições. Para ser um leitor competente, o que é preciso? E o que é um leitor competente? O leitor competente é aquele que é sujeito da leitura, do que lê. Como assim um sujeito? Porque ele consegue compreender o texto. O leitor objeto é um leitor passivo. Ele memoriza alguns aspectos daquela leitura, mas, na verdade, ele não entendeu, ele não compreendeu o que está no texto, a mensagem do texto. Eu costumo dizer que é aquele aluno que ainda está numa fase que não entendeu direito o que o professor falou. Aí o professor pergunta: Joãozinho, explica aí. Aí ele fala: eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Pois é, ele leu o texto, memorizou alguns aspectos daquele texto, mas como ele não compreendeu, ele não consegue verbalizar nenhuma explicação sobre aquele texto. Então, nós temos que buscar nos esforçar para sermos um leitor sujeito, um leitor ativo. E aí vamos pensar um pouquinho como é que a gente faz isso. Eu vou começar explicando o que é um leitor passivo e quais são as características e a atitude dele em frente ao texto, né? Quando ele está diante do texto. O leitor passivo, quando vê uma novidade, ele fica meio magnetizado, hipnotizado, às vezes até paralisado, pensando o que isso aqui quer dizer. Ele não consegue entender muito bem o que está dizendo aquilo. Ele se torna incapaz de questionar até a informação que está no texto. Ele não consegue desenvolver um senso crítico sobre aquilo, porque ele não compreendeu
então ele não vai saber nem como verificar, dizer que não é verdade ou que é verdade. Ele vai pelo que os outros falam. Se chegarem para ele e disserem, não, isso aí é verdade mesmo, ele vai acreditar porque aquele texto ele não teve a capacidade de compreender. Bom, aí eu trouxe um exemplo para vocês, ainda nesse leitor passivo. Muita gente, alguns livros de história, não se aprofundaram na pesquisa. E aí dizem que Dom Pedro II era um escravocrata. O que é isso? O governo pela escravidão. Ele governa impondo a escravidão. Quando, na verdade, Dom Pedro II não era um escravocrata. Muitos fazendeiros e outros poderosos do Brasil, sim, não queriam a libertação dos escravos, não queriam ter que pagar salário. Então a gente tem que se aprofundar na história, porque na verdade quem trabalhava para Dom Pedro II, seja ele negro, branco, índio, chinês, japonês, o que fosse, era assalariado. Recebia salário. Não vou comparar se era pouco, se não era, mas recebia salário. Era livre. Ele não tinha escravos trabalhando para ele. Então, eu tenho que conhecer, de questionar para ver se isso era verdade. Até o que eu digo aqui. Vamos ver, aí o leitor passivo é o leitor objeto. Ele é um leitor objeto. Por conta dessa incapacidade dele de compreender a mensagem. E aí ele vai memorizar e vai repetir feito um papagaio. Ele vai dar uma de papagaio. E aí, na linguística, a gente chama que é o verbalismo. A pessoa repete, 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 mas não tem noção do que está falando. Ele não sabe sobre o assunto. Agora vamos ver o leitor ativo. Eu vou até mudar de câmera para olhar mais pertinho de vocês. O leitor ativo, ele é o oposto do leitor passivo. O que ele faz? Ele faz um esforço de compreensão. Então, se ele pega um texto que ele não compreendeu, ele vai ler mais de uma vez, até ele entender o que está sendo dito. Porque tem escritores que fazem uma salada na ordem das frases que até para mim fica difícil compreender, eu tenho que ler mais de uma vez. Aí eu não vou denunciar quem é o escritor que troca a ordem das palavras na frase e a gente fica quebrando a cabeça para entender o que ele quer dizer. Ele realiza o processo de verificação. O que é esse processo de verificação? Ele vai avaliar as informações no texto. Como eu falei, Dom Pedro II tinha funcionários assalariados, não era escravo. Tanto que a princesa Isabel tinha amigos que frequentavam o palácio e que eram negros, descendentes de negros, e o melhor amigo dela era, sem dúvida, André Rebouças. Eles eram vistos como tem que ser pessoas, e não como seres inferiores. Todos nós temos que olhar para o nosso semelhante, nosso próximo, para outro ser humano, com esse olhar de que é uma pessoa e merece respeito e um tratamento digno. Só para não ficar dúvidas acerca do que eu estou falando. E aí, quando ele elucida a realidade, quer dizer, ele bota luz sobre a realidade, ele compreendeu o texto e pode falar sobre o assunto. E aí, esse leitor ativo, ele é o leitor sujeito da leitura, porque ele conseguiu compreender aquela mensagem. E aí ele pode ter uma ação, uma reação
de acordo com o que ele leu, com a compreensão que ele teve com o texto. É diferente do outro que memoriza e repete feito papagaio. Então, o leitor sujeito, quando ele pega o texto, a atitude dele frente ao texto é o objetivo de compreender. Ele não quer memorizar, ele quer compreender, porque quando compreendemos, automaticamente internalizamos aquele conteúdo e não precisamos ficar repetindo feito papagaio. Tem a atitude básica de avaliar aquilo que ele está lendo, como eu fiz agora com a informação sobre Dom Pedro. E ele vai questionar se aquilo é verdade. Como o que eu estou dizendo, você está me ouvindo, eu estou falando um texto, aí você vai investigar se é verdade o que eu estou falando. Então, você está sendo um leitor ativo. E faça isso mesmo. E aí, na prova, uma prova de português, uma prova de concurso, a base é texto, em qualquer disciplina. Para falar a história de Petrópolis, para falar dos problemas, as questões de matemática, você precisa ler o texto. E aí, quando tem aquele texto, você lê 2 vezes. Ah, mas é quadrinho. Leia 2 vezes. Você pode ter lido rápido, com medo de passar o tempo, e aí você não pegou os detalhes. Vou dar um exemplo. Se você tem lá uma frase, Joãozinho é um cara legal. Ele é qualquer cara legal. Aí se a frase está lá, Joãozinho é o cara. Já mudou o sentido, troquei o artigo de um para o e mudei o sentido da frase. Um detalhezinho pequenininho. Tirei a palavrinha um e botei a palavrinha o. Mudei completamente a frase. Então você tem que estar atento ao que está no texto. Isso não tem nada oculto, está tudo explícito. E aí você vai fazer uma marcação na segunda leitura. A primeira você toma conhecimento do todo. E na segunda você vai fazer uma espécie de leitura analítica. O que é isso? Todo texto tem divisão de parágrafos. A poesia é a divisão em estrofe. Cada estrofe traz um tema. Cada parágrafo traz uma espécie de subtema. E aí, vamos supor, eu trouxe um texto para vocês que eu vou falar das nebulosas e estrelas. E aí vocês vão ver que ele está dividido em parágrafos. Ele tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. Cada pedacinho desse texto, cada parágrafo, vai apresentar uma questão. No primeiro eu marquei de vermelho. Esse primeiro parágrafo está explicando o que são as nebulosas, que são aquelas nuvens com formato não identificado, que a gente às vezes vê como se fosse uma mancha durante a noite, claro, né? Uma mancha, como se tivesse uma mancha branca ou uma mancha no céu. E essas manchas ou nuvens de gases e elementos, outros elementos, é uma nebulosa. Aí no segundo parágrafo ele vai explicar que as estrelas nascem dessa nebulosa. Elas nascem e se desenvolvem. No terceiro parágrafo, ela nasce, já nasceu, e ao longo da vida dela, ela se transforma. Então, eles vão acentuar a transformação das estrelas. E no último, ele vai explicar que essa transformação não é visível para nós, nem os cientistas conseguem acompanhar, porque é tudo muito lento. Uma estrela vive milhões e bilhões de anos. Ninguém vive milhões de anos. A gente, no máximo, 1 século e alguma coisa. Quem tem muita sorte. A gente não consegue viver 1 século, todo mundo consegue.
e as estrelas vivem milhões de anos. Então, essa transformação é ao longo dessa existência da estrela. Elas nascem, se desenvolvem, transformam e morrem. É um ciclo de vida das estrelas. Então, tá aí. Cada texto tem sua ideia. E a ideia principal é sobre aquilo que fala cada parágrafo. É a ideia central do parágrafo. Então, eu dei aqui um exemplo de uma questão de prova. Eu fiz uma múltipla escolha com 3 opçõezinhas, só para mostrar como que eu vou fazer numa questão de prova. Eu vou marcar os verbos, que são os comandos. Aí tem lá, identifique, e diz aonde? No texto. A ideia central do segundo parágrafo. Aí eu tenho que saber o que é um parágrafo. Aí tá lá, vou lá primeiro, segundo. Aí eu achei a ideia do segundo parágrafo. Marque a opção correta. Então, essa palavrinha correta, eu tenho que marcar para mim, para eu não procurar e não marcar sem querer nas opções aquela que está errada. Eu tenho que fixar no meu cérebro, quando eu sublinho, aquilo que eu tenho que fazer. E aí, a opção correta, aqui nesse exemplo simples, é as estrelas nascem, que é sobre isso que fala no segundo parágrafo. Antes de continuar, eu vou chamar o intervalo e na volta eu vou falar um pouquinho da pontuação, a principal dela, que é a vírgula e que muita gente não sabe usar a vírgula. Fica aí, conto com você no segundo bloco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta e hoje eu dei dicas de como trabalhar com o texto numa prova de concurso. Agora, nesse segundo bloco, eu falarei um pouquinho
sobre o uso da vírgula. Gente, a pontuação foi inventada para trabalhar o texto, organizar aquelas ideias no texto. No caso da leitura em voz alta, você vai saber a entonação. Senão você começa a ler tudo correndo, sem pausa, sem respiração, e ninguém vai entender o que você está dizendo. E na leitura, no texto, quando você escreve um texto, as ideias que você coloca dentro de um texto precisam ser adequadamente organizadas. Senão também o leitor não vai compreender aquilo que está escrito. Então a pontuação foi criada para organizar as ideias no texto. Ah, quando que criaram isso? Gente, depois que inventaram a imprensa, que os livros foram se multiplicando, você podia fazer uma tiragem maior, não tinha que fazer no pergaminho com os copistas, que levavam um tempão para copiar o livro. A imprensa resolveu isso e aí precisou fazer essa organização para que todos pudessem ler aquilo que estava escrito. E aí eu trouxe um pequeno exemplo para você. Maria, por favor, traga-me água. É uma afirmação. Mas olha, como está representando uma fala, está escrita, eu botei um travessão. O travessão não é flutuante, ele tem que ficar na linha. Maria é o modo como eu chamo a mulher pelo nome. Maria, vírgula. Por favor, é uma expressão de solicitação, tem que vir entre vírgulas. Se não tivesse o por favor, seria Maria, vírgula, traga-me água. Mas eu resolvi botar o por favor aqui no meio. Poderia ter colocado por favor lá no final. Traga-me água. Ponto. Ponto final. Maria trouxe água para mim. Agora eu não vou botar vírgula depois de Maria, porque eu estou falando dela e não com ela, como aconteceu no primeiro exemplo. Detalhe, lembre-se sempre, o texto não respira, nem o papel. Quem respira é você quando lê em voz alta. Então, a pontuação no texto é para organização das ideias. E aí vamos ver quando eu uso a vírgula, que é o tema principal de hoje. Eu vou separar termos numa frase, ou palavras, se você quiser que eu diga assim, de igual valor e função. Então tá lá. Eu já vou dar o exemplo. Quando as conjunções e o são repetidas. Também é outra forma de ir separando. Ai, mas eu aprendi na escola que antes de e não põe vírgula. Calma, calma que eu vou falar esses casos. E são esses casos que geralmente a pessoa aprende errado, que caem numa prova de concurso. Antes da conjunção e, eu tenho que usar vírgula quando ela é repetida e quando o sujeito é diferente. Então vamos lá. Maria nem chorou, nem riu. Eu botei ri, né? Não chora, não falei chorou. Nem chora, nem ri. Tem lá a conjunção nem e a conjunção nem. Foi repetida, separei uma da outra com vírgula. João é levado. Ele pula, corre, deita, rola, senta, levanta, não para quieto. Todas essas ações têm a mesma função e o mesmo valor, estão separadas em vírgula. Seria a mesma coisa que você fizesse uma lista de supermercado, fosse colocando um produto do lado do outro e separando por vírgula. Mesma coisa. João canta e dança, Joana, né? E rola e baila. Como eu estou repetindo a conjunção e, esse ezinho, eu sou obrigada a colocar a vírgula. Maria canta e Joana toca piano. Aqui, Maria que está cantando, ela é o sujeito do verbo cantar. E Joana do verbo tocar o piano, tá? Do verbo tocar. Então, eu tenho que botar a vírgula antes do e.
Para isolar o aposto, que é uma explicação, vai ter o exemplo. Isolar um vocativo, que é aquele chamamento. Maria, vem cá. Isolar o adjunto adverbial antecipado, pode ser de tempo, de modo, de lugar. E para, que eu já pulei aqui, que faltou um, separar o local da data. E também número de logradouro, tem o nome da rua, vírgula, número, endereços. Aí exemplo 2, Pedro, rei de Portugal, amava Inês. Que Pedro é esse? Não era o Pedro I do Brasil, nem Pedro II do Brasil. Não, era o Pedro, que foi rei de Portugal, o primeiro lá. Ele amava Inês. Então, esse rei de Portugal é um aposto explicativo. Eu estou explicando quem é Pedro. Fica entre vírgula, porque eu poderia dizer Pedro amava Inês. Essa é a frase. João, desça daí, menino. Olha, eu usei 2 vocativos. Eu usei o João, o nome do garoto, mandei ele descer daí, e menino, que é outro vocativo. Chamei João de menino. Na noite passada, choveu muito. Na noite passada é o advérbio fora do lugar, porque o lugar dos advérbios, dos adjuntos adverbiais, é geralmente no final da frase. Choveu muito na noite passada. Não precisaria de vírgula. Petrópolis, 5 de fevereiro. Então, separei o local da data. E se eu fosse colocar o endereço, seria Roberto Silveira, vírgula, o número, vírgula, apartamento, complemento, bairro e tal. Aí tem outras funções da vírgula. Marcar quando eu deixo de citar um verbo, aí eu boto uma vírgula. Separar as orações que têm ideias independentes quando eu não uso a conjunção. E também quando eu uso algumas conjunções, pedem que eu separe as 2 ideias com vírgula. E aí vamos ver. Joana anda cansada, desatenta. Eu botei vírgula, botei o anda entre parênteses para você ver que ela também anda desatenta. João caminha pensativo, vírgula, cabisbaixo. Ele está fazendo as 2 coisas, andando pensativo e cabisbaixo. Então, eu não usei a conjunção, botei vírgula. Maria levou um tombo, mas não se machucou. Eu introduzi uma segunda ideia e coloquei a vírgula antes da conjunção. Leve o guarda-chuva, pois pode chover. É uma explicativa. Antes da conjunção pois, que vai introduzir a explicação, eu botei a minha vírgula. Estudou muito para a prova. E aí o que aconteceu? Portanto, passou no concurso. E eu espero que todos que estudaram muito passem no concurso. Agradeço a audiência e até semana que vem com um novo Rosina de A a Z. TVC, a TV do Correio da Manhã.